Olá pessoal, eu sou a Amanda, sou pesquisadora aqui no LAG e hoje eu vou mostrar para vocês como a gente faz o teste de toxicidade aguda com o FIPO de Pariália havaensis. Esse ensaio é um ensaio miniaturizado e ele foi desenvolvido aqui no nosso laboratório. Então vamos lá. Vou colocar aqui minhas luvas. E vou mostrar para vocês os materiais que a gente usa para esse teste, né? Então aqui é a microplaca, né, que a gente utiliza. Então vão ser 4 colunas para cada tratamento. E aí em cada placa a gente consegue colocar 3 tratamentos, né? Então aqui um nessa região, outro e outro, tá? Então é a microplaca, como vocês podem ver, de 96 poços. Já fiz a identificação dela, né? Então, controle da menor para maior concentração, né? Então, aquela ali é o controle e as menores concentrações, e aqui as maiores concentrações. O que mais que a gente vai precisar? Aqui nós temos pipetador automático, então nós temos esse aqui multicanal para facilitar o preenchimento dos poços. E também mais outra pipeta que a gente vai utilizar para fazer nossas soluções. Aqui eu tenho o recipiente para colocar a minha solução, para utilizar a pipeta multicanal. E aqui eu tenho os balões volumétricos que eu vou utilizar para fazer as concentrações do meu teste. Como vocês fazem os cálculos das concentrações, a gente já mostrou no outro vídeo, juntamente com o teste agudo de Daphne, né? Então, nesse aqui eu já trouxe as contas prontas, eu tenho aqui no meu caderno de laboratório, e também já trouxe a solução estoque pronta. Então, vou só fazer as diluições, né, das minhas concentrações, colocar na minha placa e colocar os meus organismos, tá? Então, vamos começar então fazendo as nossas soluções. Então, eu começo sempre da menor concentração. Então, aqui eu tenho meu pipetador automático e para minha primeira concentração é 0,25 miligramas de zinco por litro, tá? Nós vamos fazer o teste com sulfato de zinco. E as concentrações, elas estão, né, em zinco. Então, vamos lá. Então, peguei aqui meu pipetador, já coloquei a minha ponteira, como vocês podem ver. E aí, para essa concentração de 0,25 miligramas litro, eu vou colocar 125 microlitros da minha solução. Vamos ajustar. Ajustei 125 microlitros. Aí aqui a minha solução, ela já foi agitada, mas eu tô, né, só fazendo uma outra homogeneização. Então, como faz a pipetagem também, a gente já ensinou para vocês no outro vídeo. Mas basicamente, só relembrando, para fazer a coleta do volume desejado, a gente vai apertar até a primeira trava. Aí nós fazemos a coleta soltando. E aí depois, quando você vem descartar a sua solução no recipiente que você quer, você vem e aperta até o final, tá? Então, só pra gente relembrar. E lembrando que depois, né, que você pegou sua solução, você não pode deitar a pipeta, você tem que manter ela sempre numa posição na vertical para que você não contamine, né, a sua pipeta com a sua solução. Então, uma vez que eu coloquei aqui a minha solução estoque, eu vou diluí-la com a minha solução no meio do meu
organismo. Nesse caso, como é um organismo de água marinha, né, nós utilizamos água salina. Essa água salina, ela está em torno de salinidade 30, né, que é as condições que a gente cultiva esse organismo aqui no laboratório. Então, você vem... Aí, com a pipeta Pasteur, você faz o ajuste, né, do menisco. Coloca numa superfície reta, onde você possa enxergar a linha, né? E ajusta. Certinho. Aí você tampa e faz a homogeneização mais ou menos umas 10 vezes. Certo, então tá pronto aqui minha solução de divério 25, vou para a próxima. Então, para a próxima solução, vou colocar 250 microlitros. Só lembrando, né, que assim como a placa, aqui nós fazemos a identificação dos balões também, para que a gente, né, não se confunda em relação às concentrações. Agora nós já preparamos as nossas soluções, então nós vamos colocar as soluções no nosso recipiente teste, né, nas microplacas. Então, vou começar da menor concentração para maior, tá? Porque assim eu posso usar o mesmo recipiente e as mesmas ponteiras, tá? Esse aqui eu vou deixar aqui. Em cada pocinho desse aqui, nós colocamos 200 microlitros de solução, tá? Então, eu vou ajustar aqui minha pipeta para 200 microlitros. Pronto, tá ajustado 200. Vem aqui, coloco as ponteiras. Checa se elas estão bem colocadas, né? E aqui para essa pipeta, mesma coisa da outra. Para fazer a coleta do líquido, segura no primeiro, trave, solta. Depois, para você soltar aqui, você aperta até o final, dispensa seu líquido e solta, tá? Então, como é da menor para maior, a gente vai começar pelo controle, né? Então, eu vou pegar aqui a solução, sempre confere para ver se não tem nenhuma bolinha e dispenso aqui. Segunda coluna, venho
terceira. E quarta. Então, aqui tá anotadinho, né, identificado para eu não ter problema de trocar ou pipetar no lugar errado. Então, aqui meu controle já tá cheio. Então, coloco a minha pipeta aqui. Esse volume que sobrou, eu não vou descartar. Eu vou colocar ele nesse recipiente e eu já vou explicar para vocês para que vai ser esse recipiente aqui. Nesse copinho aqui, parece que é um coletor universal, na verdade. Então, vamos lá para nossa primeira concentração, né? Concentração mais baixa. Então, a gente coloca um tantinho aqui, não precisa de muito, né? Porque se a gente fizer as contas aí de 200 microlitros, vezes as 32 réplicas, como eu falei para você, dá quase 7 ml. Então, é bem pouquinho, tá? Então, a gente vem aqui e agora enche os pocinhos da concentração de 0,25. E assim a gente vai fazer para todas as outras. Lembrando que é sempre da menor para maior concentração, para que a gente possa usar o mesmo recipiente e as mesmas ponteiras. Caso você faça trocado, daí você, né, precisa trocar. Se você de repente pipetou uma concentração maior e precisa pipetar menor, aí você descarta as ponteiras e coloca as novas, e assim como o recipiente também. Então, essa placa aqui já tá toda preenchida. Então, nós vamos para as 3 últimas concentrações. Então, aqui tá pronto, né? Agora nós preparamos nossas concentrações, passamos para o recipiente teste. Agora a gente precisa colocar o organismo aqui, né? E o que a gente vai fazer agora? Como nós temos esse ensaio num volume muito pequeno, a gente não coloca o organismo diretamente aqui nessas placas. Porque o que acontece? Por mais que seja só uma gota que a gente vai colocar o organismo, como o volume é pequeno, 200 microlitros, isso pode mudar bastante a concentração do nosso teste. Então, o que a gente faz? A gente faz esses poços de transferência, que a gente coloca um pouco da nossa solução, né? Aqui. Aí nós transferimos os organismos para cá, os 32 de cada concentração, e depois que eu transferir para cá, eu venho e pipeto eles para placa, tá? Então, a gente faz isso para não acontecer muita diluição da concentração, né? Então, aqui eu tento pipetar o mínimo de água possível, né? Para vir com os organismos. E aqui já é a concentração que tá aqui, tá? Então, eu vou colocar um pouquinho a mais em cada frasquinho, né? Então, uns 10 ml. Vou deixar aqui que eu não vou mais utilizar. Para o controle, a gente não precisa fazer isso, tá? A gente acaba passando do becker, né?
diretamente para o controle, mas para todas as outras concentrações a gente faz isso sim. Aqui já tem um tanto bom. Aqui já tá. Então agora a gente vai pipetar os nossos organismos para os postos de transferência. Agora aqui eu estou com os meus organismos, né? Esses aqui são neonatos de Parialia vaensis. Então nós utilizamos com até 7 dias de idade, tá? E agora nós vamos colocar primeiramente no posto de transferência. Eu tenho minha primeira concentração, que é a 0,25, né? Aí eu peguei uma pipeta Pasteur limpa. Então, a gente vai pegar os organismos aqui dentro desse becker e colocar aqui na minha solução, sem encostar nessa solução aqui, tá? Então, a gente dispensa os organismos, né, de longe. E aí, se ele tá mais para cima, dispensa água aqui e pinga ele aqui. Pra gente sempre colocar o menor volume possível, né, aqui dentro desse nosso posto de transferência, né? E lembrando que sem encostar na solução, porque depois a gente vai voltar e pegar o organismo aqui nesse becker, que tá com as neonatas, né, livre de qualquer exposição. Então, você não pode contaminar a pipeta aqui e voltar para esse becker, tá? Então, por isso que é sem encostar. E aí, a gente faz isso para todas as nossas concentrações. Então, eu passo já os 32 organismos para cá. Então, agora que nós já passamos, né, os nossos organismos para os postos de transferência, nós vamos começar a colocá-los no recipiente de teste, né, aqui nas placas. Então, eu vou começar também do meu controle e da menor concentração para maior, né? Então, o controle, eu vou pegar os organismos aqui diretamente do becker e colocar, né, no meu poço, e aí depois eu vou pegar aqui dos meus pocinhos de transferência, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Eu costumo colocar linha por linha, então eu coloco as 4 réplicas, aí passo para a segunda linha
e coloco as 4, a terceira, e assim vai até a última, tá? E aí sempre vai colocando o dedinho para você se guiar em qual linha você tá, para não se perder. Então, colocar o organismo com apenas uma gota em cada poço. Uma gota bem mínimo que você puder. Então, terminei o controle, aí agora eu vou para minha primeira concentração. Então, como eu vou começar na minha menor concentração, então eu posso utilizar a mesma pipeta, tá? Lembrando que agora eu não posso mais, né, pipetar nada em relação ao controle, porque eu vou contaminar minha pipeta. Então, se eu precisar pipetar algo, né, aqui do meu becker, com ela sem exposição nenhuma, eu tenho que pegar uma pipeta nova. Vamos lá. Então, pessoal, depois que a gente terminou de colocar os organismos, né, a gente vai passar papel filme na microplaca. Para que a gente faz isso, né? Para não ter problema com evaporação. Como é um recipiente com pouco volume, então qualquer volume que evaporar vai mudar bastante as condições ali do ambiente, da água que o organismo está ficando, né? Principalmente aqui no nosso caso, que é água salina. Então, se a água evapora, a salinidade ela sobe muito, né? Porque daí você perde água, mas continua com a mesma quantia de sal lá, no pocinho, né? Então, para a gente manter a qualidade, né, da água, para realmente saber o efeito da substância, a gente toma esse cuidado de fazer essa embalagem.
pouquinho chato, né? Do mesmo jeito que é na nossa casa aqui também é. Então, aqui eles estão prontos para serem incubados, tá? E aí, as soluções que sobraram aqui no nosso balão, nós não vamos descartar. Nós vamos guardar naqueles coletores universais, né? Então, você descarta aquela solução que você tinha usado para fazer a transferência do seu organismo. E aí, o que sobrou aqui no balão, você guarda aqui. Porque daí o que a gente vai fazer? Nós vamos medir os parâmetros físico-químicos, né? Nesse caso aqui para Pariali, nós medimos a salinidade, o pH e o oxigênio dissolvido, tá? Então nós medimos antes e depois do teste. Então a gente tem a tampa aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai aferir, né, esses parâmetros, e a gente fecha e incuba junto com o teste, para depois a gente aferir os parâmetros físico-químicos, tá? Então agora vamos lá, que eu vou mostrar para vocês onde ele é incubado. Então nós colocamos aqui, né, nosso teste na incubadora. Então ela vai deixar ele na mesma condição, né, de temperatura e luz que a gente deixa no cultivo. E aqui ele vai ficar incubado durante 96 horas e depois a gente vai fazer a leitura. Então, pessoal, já se passaram 96 horas e aí agora a gente vai fazer a leitura do nosso teste com Pariali, tá? Então, eu já retirei, né, as placas da incubadora e vou utilizar um estereomicroscópio para fazer a leitura, tá? Porque o poço ele é bem pequenininho e aí a gente consegue fazer uma melhor visualização se eles estão mortos ou vivos usando essa lupa, tá? Então, a gente tira o plástico filme, né? Então, daí a gente abre, né, a placa e coloca aqui no estereomicroscópio e vai olhando pocinho por pocinho. Então, quando os organismos estiverem vivos, a gente vai colocar 0 de 1, que significa que ele está vivo. E depois, os que estão mortos, a gente anota 1 de 1, né? Porque aqui a gente tem um formulário, como vocês podem ver. Ele tem aqui o desenho exato da placa. Então, para cada pocinho, a gente coloca se ele está vivo ou morto, 0 ou 1, tá? Então, vamos lá.